Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Iremos ler dos versos 32 ao verso 39 de Hebreus 10. Vamos fazer essa leitura também de forma responsiva. Eu sei que você levantou, sentou, levantou e sentou de novo, mas eu gostaria de pedir apenas para fazermos esse ato mais uma vez, contando que isso seja reverência ao Deus da palavra e à palavra santa do nosso Deus. Fiquemos de pé para ler esse texto responsivamente. Hebreus 10, 32 a 39. Eu quero pedir ao Exdor que após o culto nos aguarde. Eu tenho os relatórios das congregações para te entregar. Ainda que você tenha seus compromissos e pressa, eu peço que você me dê um tempinho depois para te entregar os relatórios. Hebreus 10, 32 a 39. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. A igreja. Desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Curve a sua fronte, vamos orar. Mais uma vez, Senhor, pelos méritos de Jesus, o único caminho que nos leva a Ti, nós queremos agora entrar no Teu trono de graças, agradecendo ao Senhor o privilégio de podermos estar na Tua casa, em comunhão com a igreja do Senhor, para podermos prestar um culto que lhe seja agradável. Obrigado, porque isso realmente é privilégio nosso, estar aqui para adorar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado pelas canções, obrigado pela oferta, obrigado pela ceia, obrigado porque o Senhor realmente tem suprido sobre nós todas as nossas necessidades e tem nos renovado na Tua presença, com a alegria do Teu Espírito Santo. E agora, Senhor, estamos desejosos e necessitados de que o Senhor, através da Tua graça, possa usar esse Teu servo na exposição fiel da Tua palavra. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos irmãos. Meus irmãos, apesar das bênçãos divinas, apesar das misericórdias de Deus que se renovam sobre nós a cada manhã, eu penso que todos os homens, ou pelo menos grande parte da humanidade, reconhece que a vida é uma jornada bastante difícil. A sabedoria divina nos apresenta a narrativa do Êxodo, a caminhada do povo hebreu pelo deserto, até a conquista da terra prometida, como uma metáfora para a caminhada da vida do ser humano. Saímos de um lugar e caminhamos para um outro. Estamos indo em direção a algum lugar, a algum alvo, mas esse caminhar é um caminhar de lutas, de vales, de situações alarmantes.
creio que para a maioria de nós em particular, este ano de 2020 tem sido para nós um ano bastante difícil. A semelhança do povo hebreu que caminhou pelo deserto, para nós da primeira igreja, este ano tem sido um ano de muitos enfrentamentos. Muitos enfrentamentos. Eu não sei se os colegas pastores e líderes da igreja comungam comigo da ideia, da convicção de que este ano para nós foi atípico no que diz respeito ao número de cultos funerais que nós participamos. Quantos irmãos queridos que caminhavam conosco foram recolhidos ao Senhor. Quantas famílias de irmãos da igreja que ainda este ano estão convivendo com o luto, com a perda dos seus familiares. Ainda que a gente creia piamente que foram chamados para o descanso do Senhor, mas para nós que ficamos e sabemos que será um até breve, não um até nunca mais, fica a experiência da partida, a experiência do despedimento daqueles que nós amamos. Da mesma forma, percebemos esse ano que muitos irmãos batalharam e alguns ainda estão batalhando contra grandes tramas da enfermidade, doenças cruéis, que têm conduzido ou conduziram alguns irmãos até o limite das suas forças e da sua fé. Tem sido um ano de perdas econômicas, de desafios na área da economia. Muitos desempregados, muitos que tiveram uma mudança radical na sua forma de trabalhar, muitos que estão sofrendo pressões até o dia de hoje. Vemos a diminuição de renda familiar. Temos vivido um cenário onde até mesmo os jovens estão sendo colocados em grande dificuldade. A expectativa do emprego, a expectativa de encontrar alguém segundo o coração de Deus e formar uma família, as coisas vão postergando, parece que elas nunca acontecem, e temos percebido um ano de extremas dificuldades. Olhamos para os relacionamentos conjugais e temos a estatística do número realmente exorbitante de casais evangélicos que têm procurado a separação. Este ano, meus irmãos, eu quero confessar a vocês que para mim tem sido um ano de muita dificuldade. Apesar de toda a graça de Deus sobre nós, estamos experimentando um tempo onde somos conduzidos aos nossos limites, onde obrigações e temores nos foram impostos pela pandemia. O que mais dizer? O que mais dizer sobre esse tempo que nós estamos vivendo? Confesso que realmente tenho a convicção de que a vida é um caminhar, uma jornada desafiadora para mim e creio para todos nós. A carta aos Hebreus, como o próprio nome diz, foi escrita tendo como destinatário os judeus que haviam deixado a fé judaica e abraçaram a fé cristã. Por conta da sua conversão, estes irmãos então ficaram sujeitos ao sofrimento, à vergonha, por conta da sua confissão de fé em Jesus Cristo. Despojados das instituições familiares e visíveis da religião judaica organizada, eles eram rechaçados da vida comum. Esses irmãos ficaram tentados, então, por conta de tamanha dificuldade, a se desviarem da fé e caírem no laço da incredulidade, e assim desistirem da sua peregrinação até o descanso eterno, até a cidade de Deus. Assim, meus irmãos, sob o espectro de tamanha dificuldade, tanto dos nossos irmãos hebreus que estavam se convertendo, como nós agora, nós como eles, precisamos de uma palavra de Deus, de uma palavra de encorajamento, para que possamos receber força, combustível, para não desistir e prosseguir. E é exatamente isso que o escritor aos Hebreus percebe quando escreve para os irmãos judeus que estavam se convertendo nesse tempo. Ele quer motivá-los, ele quer incentivá-los, ele quer encorajá-los a prosseguir na carreira da fé,
sem esmorecer, sem arrefecer a fé e continuar firme e alegremente caminhando com Jesus. E é isso que nós vamos ver hoje, através desse texto que lemos, da carta aos Hebreus, no capítulo 10. Nós vamos perceber 3 motivos que o autor dá aos Hebreus e a nós, para não desistirmos da caminhada da fé e sermos renovados pela palavra de Deus e pelo poder do seu Espírito Santo. Olhemos então essa palavra, Hebreus 10, versículo 32. Veremos qual é o primeiro motivo para sermos encorajados a continuar a caminhar alegremente e firmemente na rocha que é Jesus. Está escrito aí, verso 32, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Agora, o autor chama a atenção da igreja do Senhor para olhar para trás. Para continuar caminhando firme, é necessário olhar para o passado. E o que percebemos nesse olhar que fazemos? Nós sabemos, meus irmãos, que em tempos de grande dificuldade, olhar para trás significa perceber que antes da fundação do mundo, nós que somos uma igreja reformada e de linha calvinista, cremos piamente que antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido cada um de nós. Deus já havia nos escolhido para a salvação. E que um dia na nossa história aqui na terra, uma luz brilharia sobre nós, uma luz nos alcançaria, iria iluminar, tirar de nós toda a escuridão e nos dar um entendimento de que somos pecadores, destinados ao inferno, mas pela graça de Jesus, como Senhor e Salvador, nós podemos alcançar e alcançamos a salvação. Somos iluminados. Em algum momento da história da sua vida, essa luz brilhou para você. Como na minha vida, pelos 18, 17 anos, numa praça do Rio de Janeiro, alguns jovens estavam pregando, eu ali estava ouvindo a mensagem, a luz de Cristo me iluminou. E naquela praça, a pública, ao vivo, eu tomei uma decisão firme no meu coração. Eu preciso desse Jesus. Eu não tenho como viver sem Ele. Eu preciso desse Salvador. Mas quantos naquela praça ouviram a mesma mensagem e não puderam ser iluminados? E não tomaram a decisão? O autor chama a atenção dos judeus que estão se convertendo para que eles olhem para trás e entendam que um dia na sua história eles foram iluminados pela luz da salvação. É importante lembrar disso. Assim, quando olhamos para Atos no capítulo 8 e vemos Paulo cheio de convicções, um líder espiritual altamente capacitado, estava convicto de que a igreja não fazia mais do que uma parte de hereges que precisavam ser destruídos, mas a luz brilhou. Jesus o alcançou no caminho de Damasco, e ali aquele homem teve a vida transformada, porque a luz o converteu, a luz o salvou, a luz o trouxe das trevas para a maravilhosa luz que é Cristo Jesus. Assim também um dia, e você vai lembrar, nas suas convicções, na sua religiosidade, nas tradições dos seus antepassados você vivia, mas a luz alcançou você e tirou você da escuridão para a salvação que há em Cristo Jesus. E essa luz brilhante, diz o escritor aos Hebreus, que alcançou aqueles irmãos, no versículo 32, sustentou aqueles irmãos em grande luta e em grande sofrimento. A luz não apenas salva, a luz não apenas ilumina o nosso interior, mas a luz nos dá a capacidade para suportar lutas e sofrimentos do tempo presente. Pense um pouquinho na sua vida. Olhe um pouquinho para trás. Por quantas lutas, por quantos sofrimentos, por quantos enfrentamentos você já passou? Você está aqui. Você chegou até aqui. Você está de pé. Você está louvando a Deus. As lutas, os sofrimentos, os enfrentamentos não deixaram que você ficasse no deserto, nem ficasse no vale, porque a luz de Cristo é capacitante e suficiente para nos manter de pé e nos fazer prosseguir para a glória de Deus. E é isso que ele está trazendo à memória dos judeus. Saiba que vocês foram iluminados
E com essa iluminação, com esse Deus presente, vocês são sustentados para passar por todo o sofrimento. No verso que segue, ele vai expor alguns dos sofrimentos pelos quais os judeus estão passando. Verso 33. Ora, vocês foram expostos como em espetáculo, tanto em opróbrio, quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Eles foram expostos. Essa palavra traz para nós o reconhecimento de que eles foram abusados publicamente. Faz alusão a uma forma de desgraça pública, um abuso físico que era comum naquela época. Os cristãos que não negavam a sua fé em Cristo eram espancados em praça pública, mas também alguns intérpretes dizem que este versículo inclui aqueles cristãos que eram colocados na arena para serem comidos pelas bestas feras ou queimados como tochas vivas. E todo aquele palco, aquele público, aquela multidão que ali via, acenava positivamente. Eles se alegravam com o espetáculo que se fazia, com a vida dos cristãos naquela época em que eles começaram a caminhar salvos. Era o começo da igreja, eles sofriam grandes perseguições. Mas não somente o abuso físico, a morte, a coisa vexatória publicamente, mas o autor continua dizendo, no versículo 34, a continuidade dos seus sofrimentos. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Além do sofrimento físico, do vexame público sem defesa, eles também perdiam os seus bens. Imagina que você amanhece o dia e pretende sair de casa para trabalhar, e vai entrar no seu carro, e a autoridade está ali e diz, eu vou confiscar o seu carro. Você entrega a chave, sem defesa. Ele diz, olha, vai encostar um caminhão aqui de mudança, todos os seus móveis que estão na sua casa serão retirados. Você não pode se defender, ninguém vai te ouvir. E apesar disso, ainda para terminar amanhã do seu dia, nós vamos também confiscar a sua casa, que você demorou tanto para construir, ou quem sabe para pagar, ou ainda está pagando. Nós vamos tomar também o seu imóvel, e você vai ficar sem nada. Você vai dizer que Jesus não é o seu Senhor, ou você continuará dizendo que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador? Aqueles irmãos não negavam a sua fé. E de uma forma miraculosa, ao invés de se desesperarem, ao invés de chorarem, ao invés de desistirem da fé, o texto diz para nós, irmãos, que de uma forma miraculosa, eles aceitavam o espólio dos seus bens com alegria. Eles se regozijavam no que estava acontecendo. O privilégio de sofrer por Cristo Jesus. E o autor diz que eles se regozijavam porque tinham a ciência de possuir eles mesmos um patrimônio superior e durável. Enquanto isso acontecia, eles também se tornavam participantes daqueles que eram tratados de uma maneira tão terrível quanto eles, os condenados, os presos. Eles ajudavam os irmãos que estavam encarcerados, apesar de não ter nada, não possuir nada, apesar de tanto sofrimento e perseguição, eles ajudavam os irmãos que estavam encarcerados. Portanto, irmãos, a palavra que o autor dos Hebreus traz para nós é que quando a luz brilha, quando a luz de Jesus brilha em nós, ela nos capacita a suportar tais lutas, nos capacita a ajudar os outros, nos capacita a nos alegrar no meio das tribulações. A luz brilhou em seu coração de alguma forma, que não há tristeza, não há amargura, não há desespero, mas eles experimentam a alegria da salvação, a alegria do Espírito Santo, em meio a tamanha tribulação. Fica patente para nós, irmãos, crentes do dia de hoje,
que para nós precisamos realmente olhar para trás e perceber o poder dessa luz que um dia brilhou e continua brilhando no meu e no seu coração. João, seu Evangelho, no capítulo 1, versos 4 e 5, ele diz assim: a vida estava em Jesus, a vida era a luz dos homens, a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas não podem prevalecer contra a luz que é Jesus. No ano de 1899, o pastor metodista Henry J. Zeller compôs a letra de um maravilhoso hino que nós cantamos até o dia de hoje. E é um hino que fala dessa luz, é um hino que revela-nos essa luz. Quem poderia me ajudar a lembrar do texto desse hino que fala da luz que brilha? Como é que chama esse hino? Qual é o nome? Quem lembra é? Brilho celeste. Parece que o autor estava impregnado dessa palavra a respeito da luz que é Jesus que brilha. Eu gostaria de ler a letra desse hino para a gente lembrar, se você me permite, o hino de número 114, quando o pastor metodista escreveu: peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Eu sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado, sempre hei de andar. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Brilho celeste. O brilho de Jesus continua sobre a sua igreja, sobre a sua vida e sobre a minha vida, em meio a toda e qualquer tribulação. O autor dos Hebreus diz: olhe para trás. Lembre que você foi iluminado e essa luz continua a brilhar no seu coração e na sua caminhada. A segunda forma que o autor tenta encorajar a igreja é chamar a igreja agora a olhar para o presente e, no tempo que se chama hoje, tomar uma decisão. Voltamos ao texto, meus irmãos, que está diante de nós. Versículo 35, ele convida o crente, ele convida a igreja a tomar uma decisão agora, no cotidiano, na nossa existência. Ele diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Não abandoneis a vossa confiança. O autor mostra que o que especialmente nos injeta força para termos perseverança e esperança é nos apegarmos cada vez mais à fé. Precisamos cada dia mais renovar no nosso coração esta fé no Salvador. Porque no grego a palavra abandonar, apobalo, significa rejeitar, lançar fora tudo aquilo que não é mais do nosso interesse, aquilo que não é inútil para nós. Ele está dizendo: se vocês estão agora dizendo que a fé é algo inútil para a sua caminhada, se vocês estão abandonando a fé, vocês estão crendo em quê? Em quem vocês colocaram os seus corações em meio a dificuldades? Não abandone a sua confiança. E a palavra confiança no grego é parresia, que significa coragem, destemor, ousadia. Ele está dizendo àqueles homens daquela época: sejam ousados em permanecer crendo em Cristo. Não continuem crendo como outrora, mas renovem essa ousadia, renovem essa confiança no Senhor.
Agarre-se mais em Cristo. É no meio da tribulação que precisamos nos agarrar mais e mais no Senhor. O escritor está dizendo que é necessário que haja perseverança, mas ninguém pode perseverar sem fé. Ninguém pode perseverar sem ter fé. Se eu digo utopicamente, viu, irmãos? Aqui é apenas uma brincadeira. Se eu digo que vou fazer uma viagem ao Japão de carro, eu preciso ter fé. Muita fé. Mas se a fé existe, ela alimenta a perseverança. Eu vou caminhando. Eu não sei o dia, mas eu vou chegar. Porque enquanto tiver fé, existe esperança. O autor está dizendo, para ter esperança e para perseverar em meio à dificuldade, agarre-se à fé. Tenha uma resiliência sobrenatural. É necessário não abandonar a fé em momento algum. Ele dá-nos, então, mais uma forma de pensarmos isso e vivermos isso, porque o justo viverá pela fé. Ou seja, para aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo, não existe outra forma de viver a não ser pela fé. Jamais seremos aptos para vencer as batalhas da vida, a não ser, meus irmãos, pela fé. E João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 4, ele diz: esta é a vitória que vence o mundo. Que vitória é essa? A nossa fé. É pela fé que subimos mais alto. É pela fé que sobrepujamos todos os obstáculos. É pela fé que passamos pelas dores e misérias dessa vida e descobrimos que podemos passar por elas apesar de todos os tormentos e tumultos. É pela fé que você acordou hoje, na esperança de que seu dia seria um dia abençoado. É pela fé que você espera no dia de amanhã, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre os seus filhos. É pela fé. O justo viverá pela fé. Ele não pode retroceder. Diz o escritor aos Hebreus: aquele que retrocede, a alma do Senhor não tem prazer nele. E exatamente isso, irmãos, que somos hoje convidados, ou melhor, chamados, ou melhor, intimados a fazer. Não retroceder na nossa fé, porque aquele que retrocede, Deus não tem prazer na vida dessa pessoa. Ela entra naquele grupo terrível que fica debaixo da ira de Deus, do juízo de Deus, porque retrocedeu na sua fé, abandonou o Senhor e agora vive para outros senhores. Por isso precisamos lembrar do salmista quando ele escreve no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes. Quais são os seus montes? O governo, a ciência, a sua capacidade. Pode ser que você olhe que isso vai te ajudar. Ou quem sabe os seus montes são os inimigos que estão escondidos. Não importa. O que importa é que ao levar os olhos para os montes, nós temos a certeza que o nosso socorro está muito além dos montes. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Precisamos então, irmãos, ouvir essa palavra entusiasta, que nos encoraja, que nos anima, uma palavra fiel e verdadeira. Não desanime, não abandone a sua confiança. Agarre-se mais em Jesus, não retroceda, porque o justo viverá pela fé. Pela fé. Em último lugar, o autor nos convida agora a olharmos para o futuro. Primeiro, olhar para trás e descobrir que estamos sob uma luz maravilhosa, bendita, poderosa, a luz do Senhor. Em segundo lugar, nos chama para tomar uma decisão aqui e agora. Não retroceder, não esmorecer, mas agarrar-se mais à fé que nós temos no Senhor e na sua palavra. Isso tem que ser feito agora, aqui, de forma individual, cada um de per si. Tome essa decisão, agarre-se a Ele. Por último, Ele nos manda olhar para o futuro,
passado, presente e futuro, para podermos viver melhor o tempo presente. Versículos 34, parte C de Hebreus 10. Tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Olhamos para frente e temos a certeza de que temos um depósito celestial, que nos foi conferido pela obra salvífica de Cristo. Você pode olhar para frente e saber que tem benefícios duráveis. Quais são eles? Primeiro, a sua salvação. Ninguém tira de você a sua salvação. Podem tirar os seus bens, podem tirar o seu corpo, podem matar você, mas ninguém pode tirar de você a salvação, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Aquele que vem a Jesus, dado por Deus, de maneira alguma ele lança fora. O nosso nome está escrito para sempre no livro da vida. Em segundo lugar, algo que também não é perecível é a nossa santificação. Somos santificados todos os dias pelo Senhor. Uma vez que nos inclinamos para o pecado como pecadores, o Senhor, que é Pai, nos disciplina, nos chama atenção, nos santifica, e nós somos trabalhados pelo Senhor todo dia. Em segundo lugar, fomos justificados. Terceiro lugar, e ninguém pode condenar você, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o reto e justo juiz bateu o martelo e disse: a minha igreja está justificada, sobre ela não há condenação. Em quarto lugar, estamos num processo de regeneração que não pode ser interrompido. Ele irá fazer a obra, aquele que começou há de terminá-la até a volta de Cristo. Estamos sendo trabalhados pelo Senhor para parecer a cada dia mais com Jesus. Esta obra é ininterrupta, é um bem durável. Em último lugar, você sabe que você tem um lar celestial. E quando você sair dessa casca e for transportado para a casca, a casa espiritual que Deus preparou para nós, lá está ela, eterna, e que ninguém pode tirar de você. Temos bens duráveis, olhamos para frente, isso nos ajuda a continuar perseverando, caminhando na fé, caminhando com o Senhor. Ainda diz ele, ao olharmos para o futuro, pensamos em Paulo, em 2 Coríntios 4, verso 17 e 18, quando diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que vêm são temporais, e as que se não veem são eternas. Então precisamos olhar para frente e saber que, olhando para esses bens duráveis, eternos, a nossa fé fica mais robusta, e podemos caminhar no meio das tribulações. E a última fala do autor, mandando olhar à frente, está no versículo 37. Olhamos então esse texto. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, não tardará. Assim como um general proclama aos seus soldados que o fim da guerra não tarda, bastando que aguentem um pouco mais, assim também o nosso general, Senhor e Rei Jesus Cristo, nos manda continuar firmes, aguardando, militando, trabalhando, porque está perto a sua vinda, não tardará. Ele virá buscar a sua igreja. Não sei se todos receberam um vídeo que está passando aí na rede social do líder da OMS, que vem reverberar tudo aquilo que estamos estudando na Escola Bíblica Dominical com o pastor Eloy, quando ele diz que nós não vamos vencer a pandemia, não podemos vencer a pandemia, se não nos unirmos, se não formarmos um só povo sobre a face da terra, debaixo de um só líder, de uma só liderança, apontando para aquilo que Jesus Cristo, a vinda do anticristo. Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele não virá sem antes a manifestação do iníquo. Está perto, meus irmãos. A volta de Jesus está muito próxima. O palco já está armado. E a vinda de Jesus virá de forma repentina. Será num piscar de olhos, num relâmpago, o Senhor virá. Será gloriosa, porque todo olho verá, e ele dirá
acompanhado das regiões celestes, dos seus anjos, da sua igreja. Será gloriosa porque ele vai vencer. Será gloriosa porque ele vai abater o inimigo. Será gloriosa porque ele vai levar a sua igreja. Será de forma inesperada, como a comunidade da época do dilúvio. Comiam, bebiam, dançavam e davam-se em casamento, e Jesus chegou. Mas também será para o juízo. Enquanto lá em Noé veio o dilúvio, para nós virá a chegada de Jesus, e ele virá para julgar, colocando de um lado os bodes e do outro as suas ovelhas. E quando nós pensamos na volta de Jesus, isso nos anima, porque não podemos estar distraídos, precisamos estar firmes, vigilantes e com a chama da fé ardendo em nossos corações. Por isso, meus irmãos, nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, em particular a nossa igreja, quem sabe você, vamos lembrar dessa mensagem do autor dos Hebreus. Olhe para trás. Você foi iluminado, há uma luz sobre você. Agora, no presente, tome uma decisão. Não retroceda, não volte atrás. Apegue-se mais e mais a Jesus. Reanime a sua fé. Olhe para frente. Os bens que você tem conquistados pelo Senhor. E daqui a pouco, nós vamos ouvir o som da trombeta. Ele vai voltar e vai nos levar para morar com Ele. Anime a sua fé no Senhor nessa noite. Que o Espírito Santo nos ajude, possamos prosseguir confiadamente no Senhor. Curve a sua fronte, feche seus olhos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Queira fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Coloque a sua vida diante do Senhor. Você que está passando por lutas, você que pode estar cansado da caminhada, você que está sendo tentado a retroceder. Assim disse o Senhor Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Senhor Deus, a tua igreja, Senhor, teu povo amado, tuas ovelhas, teus filhos, se dobram diante da tua grandeza nessa hora. Reconhecemos que esse ano de 2020 tem sido um ano difícil da nossa caminhada. Reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes, assim como o povo no deserto, parece que não vamos sair do vale, não vamos sair da aflição, dos sonhos postergados. Parece que vamos realmente experimentar uma derrota. Mas ao ouvir, ó Deus, a tua palavra nessa noite, nessa hora, nós cremos que ela tem um poder para penetrar no mais profundo do nosso ser. E a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, pode trazer a verdade do Senhor ao nosso coração e à nossa vida, fazendo com que nós venhamos a perceber, ó Deus, que constantemente, aleluia, aleluia, Senhor, nós estamos expostos à tua luz.
luz que nos traz salvação, luz que nos capacita, luz que nos soergue, luz que nos fortalece, luz que nos guia, luz que nos dá vitória sobre toda e qualquer escuridão. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus, porque podemos olhar para o presente e tomar aqui agora a decisão séria de não desanimarmos, de não voltarmos atrás, de não arrefecer a nossa fé, mas que o Senhor possa nos avivar, nos renovar, fortalecer-nos, ó Deus, aqui e agora, pois queremos fazer mais do que fizemos no passado, queremos ser mais, ó Deus, militantes, consagrados, adoradores, queremos fazer mais, queremos ser renovados, e que esta crise seja uma oportunidade para experimentarmos mais do poder da Tua Palavra e do Teu Espírito Santo. Queremos olhar para o futuro, Deus, e saber que temos bens inacessíveis, bens que não podem ser destruídos, e sabermos que nos aguardam, e que em breve a trombeta irá soar, e o Senhor voltará para nos levar e morar com o Senhor eternamente. Aleluia! Onde não há sofrimento, dor, viveremos eternamente com o Senhor. Ó Deus, queremos hoje ouvir a Tua doce voz. Vinde a mim. Queremos nos achegar a Ti, entregar confiadamente a nossa vida a Ti, nosso presente e nosso futuro, sabendo que como bom pastor, luz brilhante, o Senhor sempre cuidará de nós. Abençoe a igreja que está presente, abençoe a igreja que está acompanhando, ó Deus, essa transmissão, abençoe o Teu povo sobre a face da terra. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos passar a palavra ao presbítero Abraão.